Galera, acho que uma coisa é clara, tanto para quem é fã da saga Star Wars, como para quem não é. Jedi Fallen Order veio com uma difícil missão de consagrar novamente o nome da saga dentro dos games do gênero de aventura depois do fiasco dos Battlefront. Os Battlefront, além de terem uma ênfase muito grande no modo multiplayer, também eram muito mais voltados para o modo em primeira pessoa, que eu, particularmente para essa saga, não gosto. Penso que Star Wars tem muito mais a cara de um jogo de aventura, com combates frenéticos, saltos, poder da força, explosões, enfim, essas coisas. Felizmente, ele faz isso muito bem aqui. Eu já comecei gostando do jogo pelo fato dele não ser extremamente linear. Cal, o protagonista do jogo que está em uma busca, podemos dizer, de um crescimento como Jedi, acho que esse é o máximo que eu posso dizer da história para evitar spoilers, é livre em muitas partes para poder explorar diversos planetas que não necessariamente estão ligados à missão principal do jogo naquele momento. O interessante disso tudo é como o método de exploração é muito mais ligado a Tomb Raider do que a Uncharted, como eu vi muita gente comentando quando apareceu lá aquela parte da E3, depois muita gente foi jogar o jogo em antecipado, pelo menos um trecho do jogo, enfim. Eu vi muita gente voltando para casa com essa impressão. E agora jogando o jogo na minha casa, eu vejo que é muito mais similar a Tomb Raider. Eu vou explicar. O jogo ele tem um círculo que a gente pode chamar de fogueira de Dark Souls, por ser o mesmo estilo, é literalmente uma fogueira de Dark Souls, o qual senta, descansa, recupera sua vida, sua estamina e determina ali como seu ponto de respawn, ou seja, se ele morre, ele vai voltar dali, é como se fosse um checkpoint. Mas não é só isso, é ali que é determinado onde você faz seus upgrades ganhando novas habilidades. Nem todas as áreas ou planetas são inteiramente exploráveis caso você não tenha adquirido determinada habilidade, exatamente como acontece em Tomb Raider, atualmente muito mais visto em Shadow of Tomb Raider para ser mais específico, sabe? E isso, é claro, deixa a exploração muito mais orgânica, e é um fator que eu particularmente gosto muito. Mas há momentos em que de fato há uma inspiração em Uncharted, eu não vou tirar o Uncharted desse meio não. Sabe aquelas cenas de gameplay em que tem um monte de coisa explodindo e o jogador precisa pensar no próximo pulo, os inimigos estão atirando e coisa do gênero, bem a cara de Uncharted? Então, nesse ponto da exploração, o jogo se assemelha muito a Uncharted, muito. Essa exploração tem muita coisa para ser feita, tá? Cada planeta tem seus próprios habitantes, vamos colocar assim. A fauna e a flora é característica para cada um, bem como seu bioma também. Então quando você for para um planeta diferente do que você estava, você vai notar a diferença assim que você chegar, porque é tudo muito diferente. E isso é muito bem usado para poder enriquecer o que determinamos como exploração orgânica dentro do jogo. Notavelmente vimos isso em dois aspectos. O primeiro é o combate, há uma boa variedade de inimigos, e o segundo são os puzzles. Os puzzles em sua maioria são simples, tá? Não são lá muito complicados de serem resolvidos, mas eles são muito divertidos de serem feitos. Eles se resumem à resolução de enigmas e também à parte de plataforma em que você precisa usar suas habilidades da força para evitar que algo se mova e você possa sim usar de apoio para poder seguir seu caminho. É como se tivesse uma plataforma em movimento e aí você para aquela plataforma, sobe nela, pula para outra plataforma, ou então abaixa uma plataforma, enfim, é tudo muito divertido e tudo muito orgânico. O combate tem uma base de Dark Souls, tendo os elementos básicos de defesa, esquiva, ataque e contra-ataque, mas é muito mais fluido intencionalmente para deixar você se sentir na pele de um Jedi. Sabe aquela sensação de dificuldade que a gente tem em Dark Souls? O personagem é muito mais pesado, você precisa tomar sempre muito cuidado com todos os inimigos porque um hit é uma morte? Então, isso aqui é um pouco diferente no Star Wars. Eliminar os inimigos varia desde o feeling que você pode se sentir um Jedi incrível, até o feeling que você precisa pensar um pouco mais antes de fazer seu próximo movimento, por conta de inimigos novos, por exemplo. Quando você está enfrentando a vida animal de um planeta, pela primeira vez necessariamente, você não sabe o que te espera, porque é um planeta novo, então você precisa tomar um pouco mais de cuidado. Ou então quando você está enfrentando algum inimigo novo das tropas clássicas da saga Star Wars, né? Que tendem a ser mais fortes. Até porque um ponto que esse jogo explora muito bem é a dificuldade progressiva.
Os inimigos vão ficando mais fortes de acordo com a forma em como você avança na história, o que é uma ótima tendência, diga-se de passagem. Porque isso tira o jogo da mesmice e acaba te passando até uma sensação de desafio. Porque eliminar todos os inimigos de uma só vez não é tão legal, vamos combinar. É legal você se sentir de fato na pele de um Jedi, que é um ser normalmente mais poderoso que os outros seres, vamos colocar dessa forma. Eu ia falar ser normal, né? Mas Jedi não é necessariamente um ser normal. Então essa sensação dá uma balanceada na dificuldade do jogo e torna o jogo mais desafiante também. Um outro ponto que eu preciso deixar bem claro para vocês é que você não vai fazer durante muito tempo a mesma coisa, seja lá qual for o planeta ou a parte da história que você estiver jogando. O jogo tem muita coisa para poder ser feita. Assim, toda hora tem um mini puzzle, toda hora tem uma parte em plataforma, toda hora tem um combate, tem um inimigo novo. Enfim, isso é muito legal de ser visto. Para incorporar tudo isso ainda mais, os gráficos são bonitos. Nada absurdo, ainda mais em fim de geração, vamos levar em consideração isso, né? Mas eles cumprem muito bem o seu papel. O destaque para mim aqui fica por conta das expressões faciais, que elas são muito boas. O sistema de capturas feito aqui no jogo foi muito bem feito. E a iluminação. É claro, sem desmerecer as texturas e tudo mais. Não estou desmerecendo isso, muito pelo contrário. Tá tudo muito bem polido, muito bem acabado. Não estou tendo do que reclamar. Mas assim, reparem quando vocês forem jogar no detalhe do sabre de luz para poder iluminar uma área. É incrível. É tudo muito minucioso nessa parte da iluminação, sabe? E não se resume só a essa questão do sabre de luz, não. A iluminação global, a iluminação dinâmica do ambiente é tudo muito bem feito. A luz sobre a água, por exemplo, é uma coisa muito bonita, muito bem feita de ser vista. E de noite, com aqueles raios da tempestade e tudo mais, a gente também vê um bom trabalho feito pela iluminação. Eu só tive que chamar a atenção de vocês para essa questão da iluminação no sabre de luz, porque é ele que dá cor ao jogo. A paleta de cores basicamente se resume aos sabres de luz, aos tiros e coisa do tipo. Então quando vocês virem que há mais alguém usando sabre de luz na tela, além do Cal, com tiros rolando, e vai acontecer, porque esse jogo às vezes acontece muita coisa ao mesmo tempo, o show de luzes é surreal. O jogo tá dando um certo trabalho até para poder rodar no PC aqui com as coisas no alto, no máximo, mas é exuberante nesse ponto, daí sem sombra de dúvidas. A gente nota que ele acaba pegando um pouquinho de muitos jogos, né? Porque eu mencionei Tomb Raider, mencionei Uncharted, Dark Souls, mas felizmente esse pouquinho é literalmente só a base e ele não tem nenhuma dificuldade em aplicar sua própria identidade nisso. Até para evitar aquela sensação estranha de que ele é uma cópia de determinado jogo, como a gente viu muito, por exemplo, em Dante's Inferno. Quem lembra, cara? Ele foi muito comparado a God of War e com razão. O movimento do protagonista do jogo era muito parecido com o do Kratos, o combo, cara. Então, isso não acontece aqui. Felizmente, passa bem longe. Um outro ponto que eu preciso mencionar para vocês é que Cal não tá sozinho nessa aventura. Ele carrega com ele o BD-1. O que é o BD-1? Ele é um robozinho que fica nas costas do Cal na grande parte do tempo. Só que ele tem um papel fundamental em todos os âmbitos do jogo. É ele quem sinaliza como está a vida do Cal, é ele que pode fornecer itens de cura, interage com o cenário facilitando toda a exploração e o mais importante, ainda atua como amigo do protagonista. Ver o diálogo entre os dois é algo no mínimo emocionante em algumas partes. Por muitas vezes, eu sinto que o Cal tem a sensação de que naquele momento ao menos, ele só pode contar com o BD. Cara, isso é muito legal. Mas há outros personagens no jogo também, que por sinal tem sua narrativa bem feita e bem construída. Aquela velha questão do carisma construída em um jogo. Quando é bem feito, é muito fácil você identificar os personagens, quem é quem e de quem você gosta ou não gosta. Eu não me divirto em um game da saga Star Wars, para ser bem sincero com vocês, desde The Force Unleashed 2. Felizmente ele não comete um dos poucos pecados do antecessor, a duração. Eu já tenho aproximadamente 6 horas de gameplay e tenho a sensação de que ainda tô longe do final. Se esse fosse o caso, no Force Unleashed, eu já estava jogando pela segunda vez, então podem ficar tranquilos. E galera, acho que com tudo isso dito, eu não preciso nem deixar mais claro que o jogo é muito bom e vale super a pena. Eu não terminei o jogo ainda e nem sou um grande entendedor da saga Star Wars
ainda, porque eu vou ainda me focar em assistir todos os filmes na ordem que precisa ser assistida, porque é uma história que me prende. Pelos jogos eu já sinto que é uma história que me prende. Na realidade eu já assisti alguns filmes Star Wars, só que eu nunca prestei muito atenção em toda a história, né, cronologicamente falando. Então eu sempre me perdi. Mas eu vou fazer esse trabalho porque eu sei que é uma história que vale muito a pena. De uma forma geral, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que eu não sou um grande entendedor da história, mas o jogo vale muito a pena sem sombra de dúvidas. Podem ir bem confiantes, vai oferecer pra vocês bastante horas de gameplay, o que é uma coisa muito importante e muito pouco provável vai acontecer de vocês enjoarem do jogo. Porque o jogo é muito dinâmico, é muito rápido, muitas coisas acontecem em um curto período de tempo, hein? Sério, dificilmente vocês vão enjoar, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é muito importante para o canal. Se inscrevam para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e me sigam nas redes sociais, até para a gente poder interagir melhor, beleza? Era isso, um grande abraço a todos vocês e a gente, sem sombra de dúvidas, se vê no próximo vídeo.